O sexo é o prêmio ou o sexo é a cura? Olha que frase legal, né? Para a gente poder levantar hoje algumas discussões. Eu acredito que ao final desse vídeo você vai entender uma função muito importante do sexo. Isso vai ajudar muito no seu casamento. Então vamos lá entender se o sexo é o prêmio ou se o sexo é a cura. Mas antes, eu sou Guilherme Gomes, um terapeuta matrimonial cristão. E você pode ter um casamento muito bom, com uma vida sexual frequente e aquecida por meio da moral cristã. Então curte esse vídeo, comenta em algum lugar e se você precisar de uma ajuda, clica aí em algum dos links que vai aparecer, o teu curso, as mentorias, talvez tenha vaga ainda para os meus atendimentos individuais. Então vamos juntos salvar esse seu casamento. Então vamos lá. O sexo é a cura ou o sexo é o prêmio do casamento, né? Qual que é o problema dessa questão, né, de identificar? É porque o sexo ele tem várias funções no casamento, mas algumas vezes o casal reduz o sexo a apenas uma de suas funções. E aí quando o casal reduz o sexo a apenas uma de suas funções, o casal passa a fazer pouco sexo. E um casal, né, um casal casado ali, né, que tem uma vida cotidiana difícil, com filhos e empregos, o casal que faz pouco sexo, ele está colocando o casamento dele de um modo muito inseguro, de um modo muito frágil, de um modo muito perigoso, né? O casamento tem que ter uma vida sexual frequente. Então, olha só, o sexo é a cura ou é o prêmio? O sexo é os dois, né? O sexo precisa ser um prêmio para aquele dia bom, né? Aquele dia que você venceu, aquele dia que você conseguiu conquistar. Então, o sexo vem a coroa, né? A coroa da vitória. Você mereceu e tem o sexo. Mas o sexo também deve ser a cura para aquele dia difícil. Você teve um dia difícil, um dia cansativo, você tentou de um lado, tentou de outro, não conseguiu ter um dia bom, o sexo vem, né, e reconstrói ali as suas energias. O sexo é a cura para que no dia seguinte você tente de novo, né? Este que é o problema. As pessoas veem o sexo, né, que tem várias funções, como apenas uma, duas, e o sexo às vezes cumpre aquela função, mas não cumpre todas as suas funções. E o sexo, e o casal faz pouco sexo, tem um casamento fraco e a qualquer momento ali pode ruir. Eu falei que o sexo ele pode ser a coroa, né? Ele pode ser um prêmio. E realmente quando o casal está muito bem, né? Dá vontade de namorar, o casal quer celebrar aquele momento bom, se entregando mutuamente ali na intimidade. Isso é maravilhoso. Isso deve acontecer mesmo, né? Mas o sexo não pode ser só nestes momentos. Algumas pessoas têm uma visão romantizada que o sexo é para estes momentos, né? Em especial as mulheres, né? Que já têm uma tendência ao romantismo, então elas são mais afetivas, são mais sentimentais. Então elas criam essa ideia, né? De que quando o sexo vai acontecer, elas têm que estar ali, né? Vendo borboletinhas voando em todos os locais e passarinhos cantando. A vida tem que estar muito boa para que o sexo aconteça. Muitas mulheres têm essa visão, né? E aí muitas vezes a mulher está até disposta a fazer sexo, aí o marido pisa na bola, uma coisa pequena dentro de casa, a mulher já se fecha. Porque para ela, se o sexo é um prêmio para um dia perfeito, saiu um pouquinho da linha, já não merece o prêmio, né? Então olha só que visão deturbada, né? Deturbada não. Pode acontecer, mas não pode acontecer apenas nestes momentos. Essa visão realmente prejudica muito o casamento. Essa visão tem notado que ela surge muito da cultura também, né? Se a gente olhar os livros, os filmes, as séries, normalmente o casal ali, né, envolvido, o mocinho, a mocinha, normalmente eles ficam, né, ficam bem, se beijam, até, né, namoram, transam ali em tela, quando o casal passa por um problema grande e eles vencem, né? Então o casal se conhece, fica ali naquela tensão, mas não rola nada. Aí eles passam por um momento, um drama, né? Ou entre os dois, ou um agente externo, às vezes tem até um momento ali de ação. Aí quando eles vencem, eles estão ali naquela... Venceram, eles vão lá e ficam, e dão um beijo, né? Ou transam. Então olha só, o casal eles têm a relação como uma vitória por um grande problema que eles passaram. Então hoje, né, na nossa sociedade, como muitas pessoas não estudam sobre o que é o sexo, não aprendem nas suas religiões, né, com bons líderes ali espirituais o que é o sexo,
eles acabam com essa visão que é entregue pela cultura, essa visão romântica e errada, né? O sexo é apenas, depois de uma grande vitória, o sexo é apenas a coroa, o prêmio, né? O prêmio de um dia muito bom. E nós estamos vendo hoje que não é. O sexo pode ser o prêmio, a coroa da vitória, mas o sexo não pode ser apenas isso. Sabe por quê? O sexo não pode ser apenas vivido na vitória, porque o sexo é um dos fundamentos para que a vitória aconteça, né? O sexo ele tem um caráter ali energético, né? O sexo ele tem um caráter curativo, o sexo ele restaura, ele cura. O sexo ele tem um caráter de conexão, o casal se torna conectado e muitas das questões do casamento vão ser vencidos com o casal junto, o casal conectado, o casal lutando juntos. Então olha só, o sexo não pode ser apenas o prêmio, porque para alcançar a vitória, quase sempre tem que ter acontecido sexo antes, né? Para você, esposa, você que sonha aí com o marido, né? Um maridão carinhoso, atencioso, que dialoga, né? Que te dá atenção. E aí você fica esperando esse maridão chegar para que você possa se entregar a ele por meio da sexualidade. É bem provável que esse maridão só chegue quando a vida sexual estiver frequente e aquecida, né? Então você não pode esperar ter um maridão para ter sexo. Porque para que o seu marido se torne um maridão, ele precisa de bastante sexo antes. Porque o sexo é cura, o sexo é conexão para o casal. Do mesmo modo você, marido, né? Você deseja uma esposa muito atenciosa, muito boa, muito carinhosa, né? E às vezes você tem alguma dificuldade nessa área, não consegue se entregar muito, você tem que cuidar disso, você tem que se curar. Porque a esposa precisa de uma vida sexual frequente e aquecida para ser tudo aquilo que você precisa. Então, unindo aqui o marido e a esposa, para um casamento bom acontecer, o casal precisa fazer muito sexo. Se a gente olhar na questão da produtividade financeira, quando acontece muito sexo, o homem fica mais produtivo, ganha mais, vence mais, entra mais dinheiro dentro de casa. Se a gente for olhar no lado afetivo, as mulheres se tornam mais carinhosas, mais atenciosas quando a vida sexual está frequente, está unitiva. Se a gente olhar para o lado espiritual, os casais estão mais com a vida espiritual mais elevada, com mais fé. Os casais caminham com mais força na Igreja Católica, os casais se aproximam de Cristo Jesus quando eles usufruem desta grande bênção, desta grande graça no casamento, que é o sexo, né? Olha só, se a gente parar para pensar, Deus criou o sexo exclusivamente para os casais casados. E quando Deus dá uma missão, Deus dá a graça junto. Então, olha só, vendo que o casamento era essa missão tão difícil, era essa missão quase impossível, né? Dá até para lembrar daquele filme, né? Tan, 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 tan. Então, lembra daquele filme, Missão Impossível? O casamento é uma missão tão impossível que Deus deu uma graça gigantesca, que é a vida sexual. A vida sexual ela é exclusiva dos casais casados, porque apenas eles precisam do sexo como fonte de energia, como fonte de conexão, como fonte de cura. Então você não pode ter o sexo apenas como prêmio no final da jornada, se o sexo é o que faz o casal andar a jornada. Então a partir de hoje você, esposa, você, marido, pare de se negar por qualquer coisa pequena. Óbvio, não quero que você faça sem vontade, porque quando a pessoa faz sexo sem vontade nenhuma, isso só prejudica, né? Isso a médio prazo, a longo prazo, né? Além do que é algo abominável, né? A pessoa ficar se entregando sem vontade, isso é horrível. Não faça isso. Mas também não espere estar tudo perfeito, entendeu? Não espere estar tudo perfeito. É especial para você, mulher. Se você esperar, você está descansada, tá, né? Com tudo direitinho, no seu corpo, no seu dia, com a lingerie certa, tudo certinho para rolar. Não vai rolar, porque isso nunca vai acontecer. Se você ficar esperando a vontade vir, você ter iniciativa, você estar com vontade, isso não vai vir ali 1, 2 vezes no mês, que é no seu período fértil, né? Então você não pode esperar estar tudo perfeito. Quando você notar ali que tem uma chaminha, já sopra essa chaminha e deixa virar um fogo. Muitas pacientes que eu atendo relatam, né? Que começaram ali sem muita vontade, ou sem se forçar, mas começou sem muita vontade. E a vontade do meio para o fim fica muito boa. E a mulher consegue ser feliz, consegue ter orgasmo, consegue gostar da vida sexual. Então,
Que o sexo seja o alimento, seja a cura, não seja apenas o prêmio, apenas a coroa da vitória. E que você não fique esperando estar tudo perfeito para premiar o seu marido, você não esteja esperando estar tudo perfeito para premiar a sua esposa. A coisa começou a andar ali, já aciona o botãozinho ali, liga a vida sexual, organiza a casa, organiza a vida, organiza as crianças e dá um jeito de namorar. Dá um jeito de namorar, quanto mais melhor, quanto mais melhor. E você vai ver como que o seu casamento fica mais forte, né? Como a sua família fica mais feliz, com a vida sexual frequente e aquecida. O sexo não pode ser só o prêmio. Ele tem que ser a cura, tem que ser energia para a conexão de vocês. Quero agradecer, né, você que ficou aqui até o final. Eu sou o Guilherme Gomes, terapeuta matrimonial cristão. Se você precisar de ajuda, clique em algum lugar aí. Não esquece de curtir esse vídeo. Comenta aí se ele foi útil para você, que eu estou precisando desta ajuda.